Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem já está aqui nos acompanhando, vamos fazer os testes iniciais. Áudio está funcionando, vídeo está chegando para vocês. Deixa eu olhar aqui nos retornos. Deixa eu dar uma olhada. Aqui no meu retorno, ele demora, dá um delay, então se só comentar no chat vai levar alguns segundos para aparecer também para mim, tá, pessoal? E a questão da imagem é a mesma coisa, mas tudo legal, eu consigo ver vocês direitinho daqui onde eu estou controlando, né? Fazendo a parte de anfitrião da live. Dá uma olhada, a gente tinha algumas mensagens aqui que marcamos. Dos Cake já estava aqui com a gente, prestigiar aqui. Eu gosto muito de pegar os comentários de vocês e jogar na tela, porque o chat demora algumas horas para processar. Então, quem assiste, perde a live e entra logo depois, não vê o chat. Então, eu gosto de colocar aqui os comentários de vocês. Dos Cake, ele conheceu o Microbit através do canal do Iberê, o famoso canal Manual do Mundo, né? Estamos aqui, ele também comentou, Microbit. É assim que a gente fala aqui no Brasil. Se está certo ou errado, é um pouquinho diferente, não deve ser muito diferente, quer dizer. Luciana, muito boa noite. Temos aqui também a Jane. Boa noite para vocês, pessoal que chegaram aqui. Se o áudio está funcionando, tá? Ou der qualquer problema, comentem aqui embaixo para a gente conseguir dar tempo de ajustar. Manaus, bem-vindo. Olha só, ali do outro lado, a gente tem alguns professores muito legais no grupo de Microbit que fazem sucesso na região do norte. Boa noite, Sabrina. Bem-vindos. Bem-vindos, então, vocês estão no canal Aplicar Ciências, Gerson aqui. E hoje nós temos uma convidada especial, engenheira amiga e uma excelente professora. E ela trabalha na Casa da Robótica, uma loja e também produtora de conteúdo para robótica educacional e atividades parecidas. A Casa da Robótica ela fica no Nordeste, né? A Carol, que é a nossa convidada hoje, minha amiga, ela vai explicar, vai se apresentar para vocês, vai passar um pouco do currículo, um pouco da história. E ela é uma grande amiga, a gente conhece há um tempo e vem aqui com recorrência e a gente espera que continue vindo, trazer novidades e ajudar a gente aqui no canal a ensinar vocês coisas maravilhosas. O tema de hoje não podia ser melhor. A Microbit, essa ferramenta fantástica que quem está conhecendo está ganhando aí, está conseguindo ver como ela se adapta tão bem à sala de aula, essas atividades que a gente faz. Vamos chamar aqui de robótica, mas existem outras, como pensamento computacional, aprendizagem criativa, principalmente, que são maravilhosas a gente usar para aprender programação ou criar os famosos robozinhos que a gurizada tanto gosta, né? Vou fazer o seguinte, pessoal, a nossa live de hoje ela vai ter alguns blocos. A Carol ela vai apresentar para a gente aqui o conteúdo ali, a aula, né? Que ela preparou uma aula hoje, a gente não vai ficar só conversando. A gente vai ter alguns intervalos que a gente vai poder ler os comentários de vocês, as perguntas que vocês fizeram. E nós temos hoje, 1º de abril, tá? A live não é mentira, mas a gente tem uma brincadeira muito legal. Alguns eu já vi que responderam o formulário. Comentem para mim se tá legal o link aí. No chat de vocês deve estar aparecendo bem em cima, fixado, tem um link onde você vai entrar e responder uma pergunta para ver se você acerta. Nós vamos sortear hoje um brinde para quem estiver aqui na live. Tá? O sorteio vai ser aqui no final, então a gente vai sortear ali entre o pessoal que preencheu e a gente vai mandar uma mensagem. Se vocês prestarem atenção, não vai o nome de vocês lá, então vai o celular, a gente vai mandar uma mensagem. Se você não tem o WhatsApp naquele número, tenta colocar um que tenha e fica ligado, porque a gente vai mandar uma mensagem, a pessoa tem que dizer o nome dela e a gente vai pedir esse mesmo nome aqui na tela, né, para a pessoa dar um joinha e a gente confirma tudo, depois pega endereço, aquela coisa toda e manda o brinde. Então, como é que funciona? Você tem que entrar lá e responder a pergunta. Os que acertarem, né, vão participar do sorteio e esse sorteio vai ser feito aqui na live no final, tá bom? Então, tenta ficar aqui aprendendo até o final. Além de ganhar um grande conhecimento e conteúdo, ainda vai ter esse presentinho hoje de 1º de abril. O presente não é mentira, mas a gente tem aqui algumas coisas para apresentar para vocês. Quem mais está aqui com a gente? Temos o Moracir está aqui com a gente. Boa noite. E se chegou mais alguém, fala aí.
o estado de onde está falando e qualquer coisa, a gente dá uma ajeitada aqui se deu problema no áudio. A live passada acabou caindo o celular, então se acontecer, não se preocupe, a gente consegue voltar. A gente só não vai conseguir voltar se cair energia e internet, tá? Mas aí a gente adia o sorteio, os nomes não vão ser perdidos, tá? Eu já vou avisar isso agora. A gente adia o sorteio e a gente dá um jeito depois de pegar esses nomes e fazer, nem que seja a gente abrir uma live lá no nosso Instagram, avisa todo mundo, né? E aí não vai ser preciso a pessoa estar presente, óbvio que não vai ter como comunicar com todo mundo, enfim, tá? Vamos lá, esperamos, né? Vamos ver. Vocês têm que entrar lá no formulário e responder. Eu já vou chamar aqui a Carol para a gente não perder tempo. Deixa eu colocar aqui a tela. Boa noite, Carol. Muito bem-vinda. Boa noite, Gerson. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui de novo, né, no Aplicar Ciência. Já virou uma tradição, né? Estamos aqui todo ano apresentando. Das outras vezes eu apresentei um pouquinho sobre a questão de jogos, né, com Arduino e com o Pictoblocks. E hoje eu resolvi trazer uma coisa diferente, que é o microbit, né? Pouca gente conhece ainda, mas acho que vai ser um material bem legal, bem rico para a gente estar discutindo aqui hoje. Aproveitar e agradecer, né, essa parceria e também me apresentar, né, um pouquinho. Já está Vou exibido? colocar aqui na tela. Vou colocar aqui na tela para você. Então tá bom. Aqui já vou colocar uma tela um pouco maior. Então esse vai ser o nosso tema de hoje, né, o explorando o microbit no ensino de robótica e computação. Eu sou a Carol Correia, eu sou engenheira eletricista. Tenho mestrado em engenharia industrial, sou especialista em docência e em tecnologia e educação aberta e digital. Agora estou me graduando em licenciatura em computação e eu atuo no setor de desenvolvimento de produtos da Casa da Robótica. Então lá a gente produz kits educacionais, nós produzimos livros, materiais para ajudar o professor, como planos de aula. Então a gente já tem quase 10 anos de história e estamos sempre tentando ajudar e compartilhar um pouquinho, né, do nosso conhecimento dentro do mundo da robótica educacional. Eu iniciei dentro da área da robótica educacional, né, ainda na faculdade, então já tem aí um pouquinho mais de 10 anos que eu trabalho com isso. Parei por um período, né, quando estava fazendo mestrado, que eu mudei um pouquinho de área, mas assim que eu terminei, a paixão falou mais alto e eu voltei novamente para a robótica. Como o Gerson falou, né, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a Casa da Robótica, né, que a gente está aqui localizado na Bahia, no Nordeste, em Vitória da Conquista, e nós somos uma loja tanto de componentes eletrônicos como de kits de robótica educacional e materiais didáticos, né, igual eu falei. Então a gente produz livros, como esse aqui, que é da Microbit. Então nós temos esse livro aqui. Nós produzimos também kits, né, que vai uma solução completa, já com tutorial. Então tudo é feito com muito carinho para a gente conseguir compartilhar um pouco do que a gente sabe e ajudar as pessoas que estão aí iniciando, que estão buscando aprender mais sobre a área. Perfeito, Carol. Muito obrigado. Vou colocar nós aqui maiorzinho um pouquinho de novo. Pelo convite, para aceitar o convite sempre. A gente conversa muito, troca muita ideia sobre conteúdo, material e projeto, né, com a Casa da Robótica e com a Carol, principalmente, né? E eles são, nossa, eles têm assim essa coisa mesmo do cuidado, do carinho, do material, a maneira como eles, até a questão da embalagem de entrega é muito legal mesmo, porque a gente vê que eles estão dentro da sala de aula, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, não só eles, mas outros conhecidos da área, que eles, às vezes a gente tem um material, parece até bacana, mas quando chega na mesa do aluno, né, ele às vezes não foi pensado tão bem assim, ele tem algumas arestas que a gente tem que aparar, e eles dão todo esse suporte também. Tem o blog lá, gente, tem o blog, tem a loja, a Casa da Robótica, e tem o blog. O blog tem muitos tutoriais, que inclusive a Carol, ela assina, vários e outros pedagogos e criadores lá de material também assinam, né? Aproveitando aqui, enquanto a gente começa, a Giane comentou que iniciou robótica com Arduino e Pictoblocks. É maravilhoso. Oh, Carol também usa muito. Live do ano passado foi Pictoblocks, né?
Foi E Pictoblox, foi o jogo da cobrinha, isso, que inclusive era até para te verdade, falar, tem verdade. muito acesso no blog, muito acesso mesmo. A Ficou muito. Cristina, bem-vinda, Oi, Cristina. Está Cristina. aqui com a gente também. Então, hoje quem não conhece vai conhecer um pouco mais, que a Carol preparou uma live maravilhosa. Infelizmente não vai ficar aqui horas, né? Que é um assunto para horas. Uhum. Mas vamos tentar resumir de um jeito assim que fique bom para todo mundo, tá? Quem já sabe vai relembrar umas coisas e vai aprender um pouquinho mais. E quem não conhece nada vai sair daqui sabendo quem é a microbicho, do que ela se alimenta, onde ela dorme, tudo isso e por que a gente gosta tanto dela, né? Sim. Bem-vindos, Eu, pessoal. eu mesmo sou apaixonada pela microbit, né? Todo mundo já me conhece, né? Como a menina microbit. Porque eu comecei, né, na verdade, com o Arduino, aliás, um PIC, né? Começamos com o PIC, depois fomos para o Arduino. E eu amei o microbit desde o primeiro momento que eu tive contato com ela. Depois eu fiz um curso com a Escola 4.0, que aí abriu muito mais as possibilidades, né? Eu aprendi bastante lá, pude compartilhar conhecimento com outros professores também. E desde então eu não parei de desenvolver mais com a microbit. Então, todo ano, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tento fazer projetos diferentes com a microbit, devido à facilidade que ela trouxe para a gente, né, com a programação em blocos, por ser uma comunidade muito ativa. Então, tanto no Facebook quanto no Twitter, né, no antigo Twitter, tem muita gente que posta conteúdo sobre a microbit. A comunidade ela está muito engajada, né? Que a gente foi uma coisa que a gente viu bastante com o Arduino, mas que eu achei que de um tempo para cá ela um pouco deu uma diminuída, né, Jéssica? O Arduino ele tinha uma Sim, comunidade muito ativa também, né, com o compartilhamento de projetos. Mas de um tempo para cá, eu não sei se é porque eu me voltei muito pro ambiente da microbit, eu senti um pouco isso, né? Mas as ações que a Microbit tem, que a Fundação Microbit tem desenvolvido, né, como o Microbit Champion, o do Yorbit, tem feito com que as pessoas compartilhem muito os projetos. E isso é muito bacana porque às vezes a gente pensa uma coisa de uma forma e outra pessoa pensa de outra e a gente vê, ah, não, aquela solução é a melhor para o meu projeto. Então a gente consegue desenvolver da melhor maneira, né? Então eu gosto muito dessa questão de comunidade mesmo. você falou uma coisa bem interessante. Eu vou aproveitar aqui e já colocar a primeira questão. Não é? Eu já vou responder a pergunta antes de fazer a pergunta. O pessoal compara, não tem como. Compara a microbit com o Arduino. E o que eu gosto de explicar é Sempre. o seguinte. A microbit no Brasil, ela chegou original num valor que o pessoal não estava acostumado. O pessoal compra no Brasil, faz tempo que eu não compro direto aqui, eu tenho vários, então não preciso comprar, mas o pessoal compra em torno acho que de cento e poucos reais, o que a gente chama de clones chineses, que você pode copiar, se você tem uma fábrica, e vender Arduinos. A Microbit também, só que por enquanto não existe essas fábricas que fazem elas ficar um pouco mais em conta na questão Na do dólar, verdade, né? foi mais pela questão da patente, né? Uhum. Quando, eu não sei se foi a patente ou se foi a regulação, não sei muito bem o que se trata, né? Mas antes, a Positivo, ela tinha o domínio da Microbit aqui no Brasil. Então, a gente não conseguia importar, né, de outros lugares. Então, a gente tinha que comprar diretamente da Positivo e como já tinha um preço tabelado, a gente não conseguia abaixar esse valor da Microbit. E agora, se não me engano, foi no ano passado ou no ano retrasado, a Positivo ela perdeu essa licença, né? E aí agora a gente já estão conseguindo trazer outras placas, né? A gente já consegue importar, que são placas de ótima qualidade também, que tem o mesmo padrão de qualidade, né? Igual o Arduino, tem o mesmo padrão de qualidade, funciona tudo tranquilo. E todos os nossos materiais, né, são testados antes, a gente tem esse cuidado de testar antes de para verificar se está tudo ok e antes de enviar para o cliente. E hoje em dia a gente já consegue diminuir esse valor. Exatamente. Chegou uma época ao cúmulo de quase 400 reais, sem o frete, né? Às vezes até tinha que pagar o frete Sim. também. E eu, nossa, lá é US$ 20 lá fora. E aí, Que era a mas proposta, feliz. né, do Microbit, que É, ela fosse um material acessível, né? Só que quando mas é a chegou aqui mesma no coisa, Brasil, é a mesma coisa do Arduino. Se você pegar o original e importar, ele fica no mesmo preço da Microbit, tá? Então, essa questão sim, não tem muito que fugir disso. Aí, o que eu geralmente falo? Gente, também tem uma questão seguinte: não é questão só de olhar o preço, embora
brasileiro, a gente tem dificuldade com preço, né? Mas não é a questão. A questão é a seguinte, o Arduino, se você pegar a história dele, que é maravilhoso, né? Ele foi inventado para artistas e pessoas mais velhas. E ele, assim, ó, cumpriu coisas que... Ele que abriu as portas. É uma ferramenta que a gente não vai deixar de usar, entende? Agora, quando a gente começou a trazer ele para a experiência de sala de aula, faltou uma coisa nele. Porque a história dele mesmo, ele não era. Ele acabou sendo usado para makers, para robistas, né, e para tudo mais. A Microbit não, a Microbit ela é bem mais novinha, né? Ela é adolescente, né? É bem mais que adolescente, é bem novinha. E ela começou já dentro da sala de aula. Né? Essa experiência pedagógica, ela se adapta muito bem a BNCC, pensamento computacional, aquela coisa. Você vai falar até disso daqui a pouco, dando spoiler, né? Então, ela tem esse lado. Fora que o valor dela, ela já vem com muitos acessórios, né? Muitos sensores dela mesmo. O que no Arduino não tem. Por exemplo, o Wi-Fi, a comunicação entre as placas, no Arduino você tem que comprar plaquinhas. Não vem nele. Nela já vem. Então, querendo ou não, ela meio que compensa. Só que não é para ficar comparando, gente. É assim, o que eu quero? Eu quero essa experiência ou essa experiência. Não é só questão de preço. Eu só quero deixar isso claro para vocês. Eu acho que tudo também depende da faixa etária, né? Como você falou. Às vezes, quando a gente está trabalhando com o pessoal mais novinho, né? Os alunos ali do primeiro ano até o quinto ano do ensino fundamental, às vezes é muito difícil a gente trabalhar com Arduino. Porque a gente precisa estar trabalhando com muitos fios, a gente precisa trabalhar com sensores que são um pouco mais complexos. A forma de conexão, né, com a protoboard, às vezes não é tão fácil para as crianças. E com a Microbit, por a gente já ter muitas coisas embarcadas, a gente consegue progredir mais. Então, a gente consegue focar mais na parte de pensamento computacional, na parte do desenvolvimento da programação, na experiência em si, né? Então, a gente consegue trazer um pouco mais dessa ludicidade. Mas quando a gente está trabalhando com o ensino Fundamental 2, o ensino médio, o Arduino ele já pode ser usado de uma forma melhor, porque já são crianças maiores, já têm um entendimento melhor. Então, fica mais fácil de trabalhar. Principalmente para o ensino médio, né? Que ele já tem aquela noção, já começa a ter o ensino de física, né? Com circuitos. Então, você consegue trabalhar aquela questão do circuito paralelo, circuito em série. Então, é muito mais tranquilo. Exatamente, bem colocado, Carol. Então, antes de você continuar aqui para passar o restante da lição para nós, eu já quero, de novo, repetir para quem chegou agora, tá? Não esquece de deixar o like aqui na live para ajudar a entregar para mais pessoas essa aula. E também, a gente está participando do nosso, digamos, concurso cultural sorteio, né? Tem um link fixado aí no chat aí em cima. Entrem lá, você tem que preencher e escolher qual vai ser o presente da noite. Então, os que acertarem o presente da noite, eles vão participar do sorteio no final da live. Quem estiver ao vivo aqui na live com a gente, que for sorteado, depois a gente vai pegar os dados e enviar o presente diretamente para casa de vocês. Tá? Esse é o nosso presentinho de 1º de abril, tá bom? Só enfatizando. Vai ficar passando aqui embaixo a mensagem algumas vezes e outras mensagens, então preste atenção que vai ter algumas notícias rolando aqui no rodapé, só para vocês ficarem conscientes, né? Se der um problema na live e não tiver como sortear ao vivo, a gente vai achar um jeito de conversar com vocês e passar o link lá no Instagram de como foi feito o sorteio, tá bom? É só esse recado. Vou colocar de volta sua tela aqui para você conseguir voltar para sua aula. E daqui a pouco eu vou dar uma saidinha para você ficar de chefe do palco. Ah, tá certo. Mas pode ficar aí, que é bom que você vai compartilhando as suas experiências também, que você também está usando bastante aí, né? O Microbit, com alguns kits também, isso é bem legal. Então, vamos começar, né, falando um pouquinho sobre o que é o Microbit. O Microbit, ele é uma plaquinha que possui um microcontrolador embarcado. Ela foi desenvolvida com o intuito, né, de ser uma ferramenta educacional para inspirar crianças, jovens e adolescentes a transformarem o mundo digital. Então, igual a gente estava falando há pouco, diferente do Arduino, né, que foi criado para o ensino técnico, o ensino de graduação, ela já veio incorporada, né, para o ensino de crianças. Então, a gente consegue com ela trabalhar desde conceitos básicos de programação até a eletrônica e a construção de projetos mais elaborados.
Então, a gente consegue, da mesma forma que a gente consegue com o Arduino, por exemplo, criar um seguidor de linha, a gente consegue também com a microbit. A gente só vai precisar adaptar algumas peças e alguns sensores. O que eu acho mais legal assim na microbit é a versatilidade dela. A gente consegue usar ela tanto para ensinar robótica, né, robótica educacional, como uma matéria isolada, como também a gente consegue incorporar ela em outras disciplinas. Então, eu consigo utilizar ela para ensinar, por exemplo, a questão das ciências, da matemática, da artes. Então, a gente consegue fazer aí um mix, né, de habilidades, buscando um pouquinho da computação, buscando um pouquinho da robótica e incluir isso em outras disciplinas. A gente estava falando, né, que ela possui várias peças integradas, né, que isso que torna ela bem legal, assim. Então, vou falar aqui um pouquinho, né, sobre cada uma dessas peças que a microbit incorpora. Então, a microbit, logo de cara, a gente já se depara com essa telinha, né, uma matriz de LED que permite que a gente exiba imagens, números, palavras, textos, criar jogos. Então, essa telinha ela já faz a microbit ser bastante amigável, né, para as crianças. Então, quando a gente entrega para as crianças já essa plaquinha, já com um sorriso ou com um coraçãozinho batendo, elas já ficam toda entusiasmada. Além disso, ela possui 2 botões que podem ser utilizados, né, tanto para controle de jogos quanto para controle de mensagens, também controlar dispositivos externos, como LEDs, buzzer. Eu consigo também usar uma microbit para controlar uma outra. Isso traz uma coisa bem legal, assim, que a gente consegue estar comunicando 2 microbits. Temos também aqui os pinos, né? Os pinos maiores da microbit, que são esses aqui que a gente consegue conectar com as garrinhas jacaré. Então, a gente tem 3 pinos aqui que são analógicos e digitais, que a gente pode estar conectando a sensores, a LEDs, a buzzer, a ponte H para controle de motores. E temos também aqui o pino de tensão de 3 volts, né? Diferente do Arduino, que opera com uma tensão de 5 volts, a microbit ela opera numa tensão de 3 volts. E temos também o pino de GND. Nessa versão, que é a versão V2 que eu trouxe aqui, porque a gente quase não está trabalhando mais com a versão V1, é difícil de encontrar, né, para venda, temos também aqui o microfone, que pode ser utilizado para a gente detectar sons, para a gente gravar sons. Temos o logotipo de toque e temos o conector USB, que é por onde a gente transfere as informações do computador para a microbit. Além disso, a gente tem vários sensores embarcados também, que temos acelerômetro, que a gente consegue medir, né, a aceleração da microbit no eixo X, Y e Z. A gente tem também a bússola, que consegue medir a posição, né, norte, sul, leste e oeste. Temos um alto-falante, que a V1 não tinha, né? Então, temos um alto-falante que a gente consegue tocar músicas, produzir melodias. Um soquete de bateria para que a gente consiga usar a microbit sem estar conectada ao computador. E temos também aqui a antena Bluetooth, que permite que uma microbit se comunique com a outra via rádio. Então, eu posso usar, por exemplo, essa microbit aqui para controlar um carrinho como esse. Então, é bem legal essa possibilidade, porque amplia, né, muito aí o nosso sistema de controle. Então, eu posso usar para controlar um carrinho, para controlar um elevador, para enviar dados de um para o outro. Posso criar aí uma aula de código Morse, por exemplo, e com base no que eu pressionar aqui nos meus botões, ele envia para uma microbit, e essa microbit ela vai receber e interpretar esses sinais. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Aqui tem uma, Carol, deixa eu ver. Na verdade, dúvida, amplificar o som da microbit, como faz? Amplificar no sentido de
de receber o som ou de ter um alto-falante, por exemplo? É uma boa pergunta. Eu entendi, porque a versão V2 ela vem com um pequeno alto-falante, pequenininho, Sim. sabe? Então ele tem um barulhinho, um sonzinho relativamente, dá para escutar bem, tá? Sim. Antigamente, a versão anterior, a gente cortava uns fones de ouvido e deixa eu colocar eu no normal aqui na tela. E cortava esses fonezinhos e emendava ali de algum jeito e aí produzia o som que a gente escutava. Então era bem pior antes, né? Agora tem esse pequeno Sim. alto-falante. É, E tem. só Pode, que o pode que fazer. acontece? A gente faz musiquinhas com ela, né? Tem uma parte da programação que ela faz sons, pode trocar Star Wars, o que você quiser, ela toca, né? Desde que você saiba colocar as notas certinho para ela tocar. E só que daí é o seguinte, esse sonzinho fica ali, é para amplificar ele eletronicamente. A gente não só se a gente ativasse e mandasse para os pinos da microbit e colocasse um sistema amplificador. É uma eletrônica um pouquinho Sim. mais complicada. É, Mas o tem que dá também para a opção de fazer usar alguns buzzers, né? A é, gente eu utilizo muito um buzzer que acho que até tem nesse kit aqui, não sei se vai dar para ver. Esse aqui redondinho, ele é um pouquinho maior e ele tem uma saída de som bem legal. Então, ele pode ser alimentado com 3 volts, né? Então, isso aí facilita, né, com a microbit. E ele é bem mais alto do que a saída mesmo. exato. Isso é um recurso muito bom. Uma vez eu tive um desse, eu não tenho mais nenhum no meu kit aqui. Dá para fazer isso. Ou então você pode brincar com as crianças a questão da acústica, aquela velha projetinha. Você pega um canudo de papelão e coloca como se colocasse o celular dentro, né? E o som que sai do celular ele amplifica, dá para brincar assim também, para deixar um pouquinho. Coloca esse BIOS, esse alto-falante dentro de uma caixinha com eco. É legal, olha, dá até uma ideia de fazer aula, né? Aulas com a Sim. gurizada. Né? Isso tem outro aqui. O que o carrinho é muito legal, né? Eu vou ter essa criança. A Esses Cris, carrinhos ela são já bons. usou bastante. Eles têm duas versões, ela deve conhecer, né? Tem um que é parecido com a Fórmula 1 e tem esse que é o robô Sim, Sumo, né? temos esse aqui, que é o seguidor de linha, Uhum. e temos esse outro, que é o Sumu. Cara, é muito fofinho essa frente. Eu gosto desse sistema ali. Vou arrastar tudo. A gurizada adora, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu Sim, colocar você de volta à sua tela de apresentação. Aqui. tá certo. Então vamos Ok. lá. E como a microbit ela pode ser incorporada, né, dentro do conteúdo aí, dentro da sala de aula? Recentemente, né, no ano passado, no ano atrasado, não sei, mas não lembro, foi lançada a BNCC de computação, que trouxe aí para a gente uma série de competências e habilidades para a gente trabalhar em sala de aula com os nossos alunos. E a microbit ela se encaixa perfeitamente nisso, porque a gente consegue estar trabalhando com os 3 eixos principais, né? Que foi dividida a nossa BNCC de computação, que é a cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional. Na cultura digital, engloba principalmente as competências como letramento digital, cidadania digital, ética digital, segurança digital. E a gente consegue estar trabalhando com a microbit fazendo com que os alunos eles compreendam como funcionam as tecnologias digitais ao redor da gente e também a criar soluções que possam minimizar alguns problemas que a gente tem dentro, né, da cultura digital. Então a gente consegue estar trabalhando aí com principalmente com essa vertente. Dentro do pensamento computacional, né, que eu acho que é o que é mais trabalhado, né, dentro da matéria de robótica, principalmente, né, que é a questão da abstração, do reconhecimento de padrões, a decomposição, algoritmo, programação, análise e automação, a gente consegue estar usando a microbit para que os alunos eles desenvolvam soluções. Então, eles consigam desenvolver os algoritmos por conta própria, compreender os conceitos de condicionais, de loop, a estrutura de um código, fazer com que eles resolvam um problema de forma estruturada. E dentro do mundo digital, que abrange principalmente a representação de dados, a questão de diferenciar, né, hardware, software, criptografia, processamento, código. Então, a gente consegue trabalhar aí com a microbit
através de mostrar para essas crianças, né, como a gente consegue interagir com o mundo virtual. Então, eu tenho aqui uma plaquinha que ela pode ser tanto uma plaquinha de entrada quanto de saída. Então, já consigo diferenciar aí essas duas, né? Essas duas vertentes, né? Entrada e saída. Consigo mostrar o que é o hardware, o que é o software, a programação é o software, a plaquinha é o hardware. Então, eu consigo mostrar para ele vários conceitos do mundo da computação e fazer com que eles trabalhem com projetos tangíveis, né? Como por exemplo, uma horta inteligente, um sensor. Então, a gente consegue trazer de forma prática o conteúdo da parte da BNCC de computação. Além disso, a gente também consegue implementar, né, outras habilidades, trazer junto aí outras habilidades da BNCC comum. A gente pode incorporar, né, igual eu falei, para uma matéria, por exemplo, de ciência, a gente pode estar trabalhando aí a questão do aquecimento global, né, que a microbit ela possui um sensor de temperatura, então a gente pode estar medindo essa temperatura em diversos ambientes e estar discutindo sobre o aumento das temperaturas, falando também sobre a importância, né, das árvores, que eles vão perceber que nos lugares em que é mais arborizado, a temperatura vai estar mais baixa, já nos lugares onde não tem árvores, a temperatura vai estar mais alta. Então, a gente consegue discutir vários conceitos, né, da parte de ciências, da parte de artes também, até de educação física, né, a gente consegue criar jogos, mostrar como é que é o processo de jogos, a parte de regras, né, a gente consegue trabalhar bastante aí. E o importante também é destacar que, apesar da BNCC de computação aqui, ela está estruturada em 3 pilares principais, eles não precisam ser trabalhados de forma isoladas, né? Então, eu consigo integrar tudo isso aí em um projeto. Por exemplo, eu posso propor que eles façam um projeto, por exemplo, de cidade inteligente. Então, eles vão estar trabalhando aí com essa questão da tecnologia e sociedade, vão estar trabalhando com a parte de representação de dados, né, com dados de entrada, dados de saída, e vão estar trabalhando também com a parte do pensamento computacional, com a construção do algoritmo, com a construção do projeto, com a parte de decomposição, né, que você resolver dividir um problema em várias partes para você construir uma solução. A microbit, ela tem várias formas da gente conseguir programar ela. Eu separei aqui 3 principais, que são os 3 que eu mais uso, que é o MakeCode, que é aquele editor baseado em blocos, que é ideal, né, para crianças e iniciantes, porque permite que a gente apenas faça a programação apenas arrastando os bloquinhos. Ele é ótimo para a gente ensinar os conceitos iniciais de algoritmo, de sequência, né, de código, a parte de condições, de loops. Então, com essa ferramenta, a gente consegue explorar muita coisa legal. E, além disso, ela tem aqui o simulador. Então, se você não tem a microbit em casa e você quer explorar um pouquinho dessa ferramenta antes de adquirir a sua, né? Que eu acho que quem testa sempre quer ter a plaquinha em mão para fazer os testes. Mas estou em dúvida se eu devo realmente comprar a microbit. Deixa eu ver aqui se ela é realmente tudo isso que dizem. Você pode entrar aí no MakeCode, fazer os testes, explorar um pouquinho, né, sobre a paleta de blocos aqui, explorar um pouquinho também as extensões, né, que ela permite que você adicione essas extensões que são como bibliotecas, né? Então, ela tem uma biblioteca que é bem interessante, que é a Datalogger, que você consegue armazenar os dados em uma tabela, e aí, com isso, fazer uma análise desses dados mais detalhada. Outro que eu uso bastante também é o Microbit Python Editor, que ele é destinado para programação em MicroPython. Antes, nessa versão aqui do MakeCode, ela tem também a parte em Python e JavaScript. Mas esse Python é um Python um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumado a trabalhar para microcontroladores.
Então, a Fundação Microbit, ela criou essa outra versão, que é a Microbit Python Edito, que é realmente o MicroPython, né, que é um Python que foi desenvolvido e adaptado para microcontroladores. Então, a programação fica mais simples, então já vai destinada à placa, e é bem mais tranquila de trabalhar do que a versão anterior. Outro também que é muito utilizado é o Scratch, né, que permite programar microbit também, usando blocos de forma que ele consiga interagir com os personagens, consegue criar histórias, animações, criar piano, por exemplo, fazer sons. Então, amplia muito, né, a gama aí de possibilidades da criança imaginar e criar sua própria história, criar sua própria animação. Então, com o Scratch, a gente consegue principalmente explorar a criatividade. Além da programação, né? Que tudo que ele vai fazer, ele vai precisar programar. E o que a gente precisa aqui, né, para começar? Como eu disse anteriormente, a gente não precisa necessariamente ter uma microbit para a gente conseguir usá-la, né? A gente tem lá o MakeCode, que já possui o simulador. Tem também o Tinkercad, que você já consegue simular e também adicionar componentes extras, né? Então, a gente consegue ligar LEDs, motores, sensores, tudo acoplado à microbit. Mas para quem já está com a microbit em mão e que quer começar a trabalhar, o que ele vai precisar é de ter um computador ou um tablet ou um celular, um cabo USB ou um módulo Bluetooth, né? Caso o computador não possua, e a microbit. Então, vamos começar aqui. O que é preciso para a gente começar? Eu acho que tudo parte de uma ideia, né? Primeiro a gente tem uma ideia do projeto que a gente quer fazer. Depois a gente precisa transformar essa ideia em instruções que a máquina consiga entender. Não sei se todos aqui sabem, mas para que a máquina entenda o que a gente quer que ela faça, a gente precisa dar instruções bem claras. E essas instruções, elas precisam ser de forma sequencial. Então, se eu quero, por exemplo, mostrar um coração e depois mostrar uma carinha, eu preciso pedir que ela primeiro mostre o ícone coração, depois dê um intervalo para a gente conseguir visualizar essa transição e depois ele exiba a carinha. Depois que eu transformo essas instruções, né, às vezes de forma muito automática, né, à medida que a gente vai avançando na parte do pensamento computacional, a gente vai fazendo isso de forma muito automática. A gente escreve o código. O código, nesse caso, que eu coloquei aqui é na forma de blocos, né? Então, é bem simplificado. Eu coloco aqui o meu bloco principal, que é o bloco sempre, para que essa instrução ela fique sempre repetindo, e peço para que ele me mostre o ícone coração. E depois eu baixo o código para o microbit. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver aqui. Dúvidas, mas vamos ver com os comentários. Professora Grace, esse é o terceiro ano que trabalho com pensamento computacional. Utilizo muito o Scratch. Alguns já deram aqui boa noite, a gente já passou na tela. Microbit é uma ferramenta incrível, precisamos colocar os políticos nessa sala. Olha, inveja, vamos passar um pouquinho mais de inveja. Aqui no meu vizinho Uruguai, estou aqui a 200 quilômetros da fronteira com o Uruguai, ele é plano nacional, né? Tem um projeto, anotem aí, eu até vou colocar aqui no chat, depois você dê uma pesquisada lá. Plan Ceibal. É um órgão do governo uruguaio que as microbits vão para as crianças. Inclusive, Gerson, nesse projeto tem vários livros, né, que podem ser utilizados aí para os professores de computação. Eles têm disponibilizado muito material de acesso livre, né, livre e gratuito. Então, para quem aí está tendo dificuldade, né, com como ensinar para as crianças um pouquinho sobre cidadania digital, sobre o mundo digital, sobre o pensamento computacional, esse instituto, não sei se é instituto
é um plano, né? Como você falou. Ele é como se fosse um ministério, uma secretaria da educação. Sim, eles têm disponibilizado muito material bom. Inclusive, tem material de microbit também. Uhum. Já Assim, disponível gratuitamente. Aqui no Brasil é um material que uma ou outra editora, eu acho que faz, é raro de encontrar. É um caderno vem com a microbit dentro. Né? Lá eles têm no público, na escola pública. Né? Então eles já têm toda essa coisa do pensamento computacional neles lá. E as crianças recebem, e elas não recebem só a microbit e o caderno, e tem tudo já vem é um programa público, né? Eles também recebem o seu notebook, né? Toda criança tem o seu, e eles trocam todo ano. Entende? Não é uma coisa que quebra e a criança fica sem, né? Para eles levarem para casa, não é na escola. Nós não passemos um pouco de inveja aqui, né? Sobre isso, mas é um plano assim, não podemos perder a esperança, né? Que assim como aconteceu com o Arduino fez 20 anos agora no Arduino Day, o pessoal estava comemorando até, acho que foi 20 de março, né? E eles, com 20 anos, o Arduino começou a chegar no Brasil pouco mais lá, 2011, 2012, começou a ficar conhecido. E só agora, quase 20 anos depois, é que alguns estados estão usando com força ele dentro da escola. Então, quer dizer que daqui, provavelmente, mais alguns anos, eles consigam virar a gente está atrasado, né? A gente consiga virar e para esse pessoal, principalmente os mais jovens, ensino fundamental, né? Porque a Carol, inclusive, tem um material bem legal que ela vai deixar para vocês aqui, mais um presente da noite para quem está aqui, né? Daqui a pouco ela vai falar o que é. A gente consegue trabalhar com o Fundamental 1 ali, o final do Fundamental 2, e deixa o Arduino para o pessoal um pouquinho mais avançado, né? Isso. Teve uma pergunta aí, da Luciana, falando com relação à conexão da microbit com o computador da escola. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Ela falou que ela conseguiu conectar a microbit via Bluetooth no computador dela de casa, mas ela não conseguiu no da escola, porque a escola não tem, o computador acho que é desktop e não tem Bluetooth. Sim. Aí, eu acho que eu confundi. Luciana, seria você comprar um módulo Bluetooth. Aí é só observar se esse módulo ele é 4.0. Ele volta assim de uns R$30, é tipo como se fosse um pendrivezinho que você conectar ao computador. E aí você consegue fazer com que ele tenha o Bluetooth, né? Isso, a gente consegue comprar o Bluetooth tipo antena. Como se fosse, como ela falou, uma anteninha. Alguns mouses vêm, você coloca a anteninha ali na USB e ele cria o Bluetooth para ti, né? Eu vou contar até uma anedota engraçada. Eu comprei meu notebook e comprei uma antena dessas, né? Sendo que o notebook já vinha com isso embutido. Então ficou um enfeite de mesa aqui para mim. Mas dá para fazer. Outra coisa, a gente tem grupos, gente. A Casa da Robótica, eu não deixei o link aqui, mas quando terminar a live, eu vou atualizar a descrição desse vídeo, dessa live, vai ficar gravada, tá? Para vocês consultarem depois, quando quiserem. Eu vou atualizar links, tá? Provavelmente eu coloque link para o blog lá da Casa da Robótica. Provavelmente eu coloque, se a Carol conseguir para mim, o link do grupo. Eles têm um grupo no WhatsApp e no Telegram. Eles postam algumas coisas lá, tá? Para fazer contato. Tirar algumas dúvidas. Principalmente no WhatsApp. É o blogdarobótica.com/WhatsApp. Beleza. Depois... Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Eu comprei esse pendrive, mas não é o 4.0. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser o 4.0, senão ele não funciona. E aí essas coisas, gente, aqui o Cristiano falou empreendedorismo, muito bom. Estava falando mais cedo ali no bate-papo, trocaria empreendedorismo por financeiro, né? O financeiro também é uma coisa que faz falta na escola, né? Parte de educação financeira. A gente pode, nesses grupos que a gente participa, falou a Carol, essa questão da comunidade é uma coisa muito forte, a gente se apoia, tira dúvida, meu projeto não funciona, o que pode ser? Aí, tipo, a Carol, a gente sabe algumas peças que o pessoal talvez não... usa isso. Faz essa gambiarra aqui, faz desse jeito, entendeu? E troca experiências, né? É bem legal esses grupos, então também a gente pode procurar. No grupo lá do blog a gente faz muito isso, né? O pessoal manda as dúvidas e a gente tenta, né, ajudar bastante. Às vezes não dá pela correria, né, do dia a dia, não dá para ajudar todo mundo, mas a gente sempre a gente sempre busca, né, ajudar todo mundo que tenta colocar lá.
Às vezes a gente não É, consegue, mas o tem bom outras pessoas também que ajudam lá. exatamente, né? O bom dos grupos que a gente participa é que sempre vai ter alguém por ali que consegue ajudar naquele momento, né? Sim, que já fez um projeto semelhante, né? Então isso é bem interessante. Perfeito. Deixa eu voltar a sua tela aqui. Continuar. Aqui. Vou falar aqui um pouquinho do Make Code, né? Mas eu já queria já entrar aqui. Vou trocar de tela, Gerson. Como é que eu faço aqui? Deixa eu olhar aqui como é que é mesmo. Deixa eu ver se eu já consigo abrir o Make Code aqui no computador. Que a gente já faz alguns projetinhos e já entende um pouquinho mais sobre o Make Code na prática, né? Então, assim, essa é a tela inicial do Make Code. Tá dando para todo mundo ver? Tá tranquilo, Jéssica? Essa é a tela inicial. Para a gente começar um projeto, a gente precisa clicar aqui em criar um novo projeto, né? E a gente primeiro dá um nome ao nosso projeto. Então, vamos fazer aqui um projeto do coração, que foi aquela ideia que a gente fez inicialmente, tá? Quando a gente entra aqui no Make Code, ele vai aparecer uma série de passos, né, para a gente acompanhar aqui, conhecer um pouquinho a plataforma deles, mas eu vou pular aqui para a gente já ir falando por aqui mesmo. Desse lado aqui, a gente tem o simulador, né? Se eu estiver usando uma função que só tem na V2, essa microbit ela vai alterar, né? Por exemplo, se eu vier aqui para parte de som, que são mais avançados, que a microbit V1 ela não possuía, por exemplo, eu consigo colocar, por exemplo, para ela reproduzir uma musiquinha até o final, vocês vão perceber que o simulador ele vai mudar, né? Vai ter essas entradinhas aqui. Isso porque na V2 ela já tem, né? Esses dentinhos para a gente conseguir conectar de forma mais fácil os cabinhos jacaré. E para a gente criar uma programação é bem simples. A gente tem dois blocos principais que é o no iniciar e o semi. No iniciar, o nosso código, tudo que a gente colocar aqui dentro, ele só vai funcionar quando a microbit ela for reiniciada ou iniciada, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, para ele tocar uma musiquinha, ele só vai tocar para mim essa musiquinha quando iniciar e depois vai parar. Certo? Já no bloco sempre, vai ser uma coisa que vai ser repetida enquanto a minha microbit ela estiver ligada, né? Então, eu posso passar o código aqui para ela, mesmo que ela não esteja conectada ao computador, se eu conectar ela numa bateria externa, ela vai estar funcionando. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a programação para ela exibir uma carinha. Então, eu posso, por exemplo, reiniciar ela aqui, ela vai sumir a carinha, mas logo ela vai aparecer novamente, certo? Então, tudo que a gente vai arrastar aqui vai vir aqui dessa paleta de blocos, né? A gente tem vários tipos de blocos aqui para funções diferentes, né? A gente tem os blocos básicos, que são principalmente para a gente manipular a matriz de LED. Temos os blocos de entrada. Entrada é tudo que vem do mundo externo para a microbit, né? Então, os botões, os sensores, então tudo eles vão estar aqui dentro dessa paleta de blocos. Tem os blocos de música, de LED, de rádio, para a gente conseguir comunicar uma microbit com a outra. Tem a parte de loops, né, que é a parte de repetição, quando eu quiser que o meu bloco ele repita 4 vezes, ou enquanto uma condição for verdadeira ou falsa. Posso também utilizar aqui o para, né, principalmente para varrer array, varrer uma matriz. Temos a parte de lógica, né, que a gente vai conseguir fazer os testes condicionais. Se tal coisa é verdadeira, faça isso, se não, faça aquilo outro. Então, tem bastante coisa aqui, as variáveis e os blocos de operadores matemáticos, e tem também as extensões que a gente pode adicionar, né? Então, ele tem extensão para servo, temos a extensão para trabalhar com um anel de pixel, para reconhecimento de áudio. Então, tem diversas, além dessas aqui que já estão
aqui expostas, a gente pode fazer a busca aqui pela que a gente necessita, tanto pelo nome da extensão, quanto pela URL do projeto, né, que o pessoal geralmente deixa no GitHub. Para a gente criar a programação, por exemplo, do coração, é bem simples, né, a forma de programar o microbit, é uma coisa que eu gosto muito, principalmente para a gente conseguir explicar para as crianças, né, esse conceito inicial da programação. É só você buscar o bloco que você quer, pensar, né, o que você quer que ela faça, buscar o bloco que representa aquela ação que você quer e arrastar. Então, se eu incluir aqui o meu coraçãozinho, mostrar ícone coração dentro do bloco sempre, ela vai me mostrar aqui o coração e vai estar sempre repetindo essa ação, certo? Agora, se eu quero que esse coração ele fique piscando como se ele estivesse pulsando, eu vou precisar adicionar mais coisas a esse código. Por exemplo, eu vou adicionar um tempo, né? Então, eu venho aqui no bloco básico. Eu adiciono um tempo para a gente conseguir visualizar essa transição. E vou adicionar um outro bloquinho com o coraçãozinho menor aqui, que é o coraçãozinho pequeno. E adiciono mais um bloquinho de pausa, né? Vou colocar aqui 200 milissegundos. Então, agora, dando play aqui no nosso simulador, vai ficar aparecendo que o nosso coraçãozinho ele está batendo, né? Então, a gente faz a transição aí da imagem para que a gente simule, né, que esse coração está batendo. Esse exemplo é um exemplo básico, mas que a gente consegue explicar para as crianças é o conceito da sequência, é o conceito da animação, né? Então, elas vão entender, né? A gente pode até pegar alguns exemplos dos desenhos animados antigos, como eles eram feitos, né? Com imagens sobrepostas. Podemos fazer aquele bonequinho palito na folha de papel, né? Ele fazendo movimentações. E aí trazer também para esse conceito aqui da programação, de que tudo ele vai acontecer de forma sequencial e que a gente precisa instruir a máquina a fazer aquilo que a gente quer. Certo? Outro exemplo que eu queria mostrar aqui para vocês é um exemplo também que utiliza os sensores do microbit. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. É que, igual eu falei, né, a microbit ela possui vários sensores e a gente pode estar utilizando esses sensores para fazer interações, né? Então, eu posso fazer com a microbit, ela acione um LED quando eu chacoalhar, eu consigo que ela me exiba a temperatura e ela faça uma ação, por exemplo, de ligar um ventilador quando a temperatura estiver a um nível de 26 graus, por exemplo. Eu consigo fazer com que um LED ele acenda quando o nível de luz estiver baixo. E também consigo fazer a detecção, né, de quando o meu dispositivo ele está para frente ou para baixo, né? Então eu consigo ter mostrar, né, qual é essa direção com a bússola e aí fazer outros projetos. Inclusive dá para fazer esse de orientação, né? Você conseguir ver o norte, o sul, então dá para fazer aí uma questão de um mapa e aí você explorar essa caça ao tesouro, né? Esses projetos assim da educação infantil que os professores adoram, né? Eu gosto muito dessa ferramenta da bússola, que você consegue achar o norte, inclusive dá para programar ela para conforme você vira, ela acha norte, sul, né? Geografia aí. Essa do giroscópio, ao mesmo que tem o celular, né? Você mexe o celular, a tela mexe, ela tem isso também, janela, né? Isso eu gosto muito de usar para aquele controle remoto que a gente bota na mão e fica controlando. Porque como ela já vem de fábrica pronta para conectar com outra, basta colocar o código nas duas e uma controla a outra. Né? Aí você consegue fazer aqueles controle remoto bem legal. Tem a tua apresentação saiu, se quiser compartilhar de novo aqui. Oi, eu tô aqui bem falando, achando que tava mostrando. Peraí. Não, mas é que você trocou de tela, mas não tem problema. Tá? E não mudou. Então deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Falando em PictoBlocks, também conseguimos programar microbit com PictoBlocks, usando links para isso, sim.
Obrigado por compartilhar, Sim, Cristiane. consegue. Jeane. O funcionamento do microbit com o PictoBlox, ela vai ser muito semelhante com o do Scratch, né? A gente vai precisar, primeiro, passar um código pro microbit, para que ela entenda que ela vai operar com o Scratch, né? Ao invés de estar utilizando o Miccode ou outro tipo de sistema. E a gente precisa ter instalado o Scratch Link e deixar ele ativo no computador. E tem que ter o Bluetooth. Ele só vai funcionar se tiver Bluetooth. Se ele não tiver, se for no cabo, por exemplo, ele já não funciona. Então você tem que ter o Scratch Link ativo e passar o código para microbit. Então, o que eu estava falando aqui foi um pouquinho dos sensores, né? A gente já discutiu anteriormente. E eu queria mostrar para vocês um exemplozinho básico com a medida da temperatura. Então, vou voltar aqui para o MakeCode para a gente mostrar um pouquinho. Ok, quando você volta, o professor, o Alisson, também está falando que tem um evento em maio em Minas. Se alguém estiver lá por perto, João Mondeleve, né? Está convidando o pessoal aqui. Pergunta, para não perder muitas. Tem alguma aqui? Atividade da área que detém um robô de acordo com o dado. Olha, a ideia interessante de projeto. Sim, é que a gente fez na oficina lá na Latinoé. A gente fez um projeto, né, que ele fazia o sorteio com os dados e de acordo com o número do dado, a criança ela teria que escolher o robozinho que ela teria que desenhar, né? Então, primeiro a cabeça do robô, sorteei o número 1, então a cabeça é redonda. Número 2, a cabeça é quadrada. E aí vai mudando e eles têm que desenhar de acordo com o número sorteado. E foi muito bacana essa atividade. Obrigada por lembrar, Cris. Cris é minha parceira aí de Latinoé. Que legal. Faz muito tempo que eu não vou. Sim, é incrível Latinoé. Recomendo para todos. Então, para a gente fazer ela medir a temperatura, né, a gente vai precisar explorar aqui um pouquinho dos dados de entrada, dos blocos de entrada, aliás. Então, eles já têm aqui, né, aqui o bloquinho já para temperatura, para bússola, nível de luz, aceleração, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então, a gente já consegue fazer de forma bem facilitada. Então, para que a gente exiba a temperatura, por exemplo, eu vou pedir para que ela me mostre o número e eu apenas arrasto esse bloquinho aqui para dentro. Então, aqui ele está me exibindo, né, 20 graus, 25 graus. Aqui eu consigo manipular, né, dentro do simulador, a temperatura que eu quero que ele esteja. Então, aqui eu consigo tanto ler a temperatura, quanto eu consigo fazer uma lógica, por exemplo, para que, como eu disse, né, que aconteça alguma coisa, caso a temperatura ela seja mais alta. Então, eu posso vir aqui no bloco de lógica e pedir, né, para que ele verifique se a minha temperatura, por exemplo, ela é menor do que, por exemplo, se ela é menor, se a temperatura ela for menor do que 20 graus, ele vai me deixar uma carinha de triste, porque tá muito frio, né, Gerson? Você que tá acostumado com frio aí. Senão, ele vai me dar uma carinha de alegre. Então, ele vai primeiro exibir e depois ele vai me dar aí, né, a informação, se tá frio ou se tá calor. Então, com isso, a gente consegue explorar diversas possibilidades, né, de projetos. E esse é um dos projetos que está lá dentro dos nossos planos de aula do 5º ano. É um plano de aula gratuito que a gente disponibilizou dentro do blog da robótica. E eu queria passar aqui para vocês, não sei se a maioria de vocês já conhece, mas o plano de aula que a gente criou, né? A gente criou o plano de aula do 5º ao 9º ano. A gente deixou gratuito o plano do 5º ano e do 6º ao 9º ano a gente cobra um valor dentro da plataforma Eduz. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O plano de aula ele está dividido por matéria, né? Igual eu falei, a gente tentou buscar integrar a microbit com diversas matérias diferentes. Então, eu vou ter
um exemplo para artes, um exemplo para religião, um exemplo para português, um exemplo para matemática, tudo isso integrando junto com a Microbit, com a parte de programação e lógica. Então, em cada plano de aula, a gente vai ter a informação da aula, o tempo de duração, qual a matéria que a gente pode estar abordando, vai ter as competências da BNCC que traz, que a gente consegue trabalhar com essa aula, as competências específicas, tanto da matéria quanto da área de computação, as habilidades da BNCC, as habilidades de computação, as unidades temáticas, objetivos, a parte de materiais necessários, já tem os materiais auxiliares com os slides, os códigos, tudo pronto, a forma de avaliação e os procedimentos metodológicos que a gente busca explicar como é que o professor conduziria essa aula, né? Como ele explicaria o conteúdo, a gente dá ideias aí também de links que podem ser utilizados com vídeos no YouTube para explicar determinado assunto. Então, para quem quer adquirir esse material, os planos de aula eles são gratuitos, né, o do 5º ano. É só acessar o roboticaparainiciantes.com.br/planos de aula gratuito. Eu aproveitei para colocar aqui no chat já. Espero que eu tenha escrito errado. É certo? Errado não, né? Eu deixei aqui também o QR Code, para quem tiver aí com o celular na mão, é mais fácil, né? É roboticaparainiciantes.com.br/planos de aula gratuito. Já falando sobre retorno de usuário, né? Eu testei e eu acho, olha, uma surpresa. Vou dar um spoiler, né? No gratuito tem, por exemplo, um plano de aula para ensino religioso com Microbit. Tá? Então, gente, uma coisa que é muito legal dessa pegada que está vindo, que graças ao Arduino, né, aconteceu essa mudança de atitude, né, do pessoal, foi que a gente começou a entender que não é só o pessoal da matemática, das exatas, que vai aproveitar isso. Então, sim, aproveite e dê uma olhada, uma conferida, tá? E, olha, pelo trabalho que eles tiveram, pela qualidade do material, o valor é muito acessível, tá? Porque você pode ir lá replicar e fazer as suas aulas, e baseado no que você aprender praticando esses planos de aula, você pode criar os seus baseado em cima, é muito legal. Com BNCC e tudo, né? Uhum. E tá aqui o nosso ovo de Páscoa adiantado para vocês, no 1º de abril. Tá? Não esqueça, gente, que tá ainda até uns minutinhos antes de acabar a live, a gente tá com o formulário aberto para vocês preencherem lá. Se alguém tiver um problema com o link, fala. No chat eu acabei colocando o link bem mais para cima, dá uma rolada ali, acho. Se o que está fixado não funcionar. Entrem lá, respondam, tentem adivinhar qual vai ser o brinde. Todos que acertarem vão entrar para o sorteio. E quem ganhar vai receber o brinde, né? Que, lógico, acertou também. Vai receber em sua casa mais um ovo de Páscoa da Casa da Robótica. Acho que deu tempo o pessoal dar uma olhada, né? Será que vai dar tempo pro Gerson seguir aqui? Porque é tanta coisa pra gente falar. O Microbit tem tanta coisa, gente. Eu queria passar tudo aqui para vocês. Além, né, dos planos de aula que a gente disponibiliza, dentro do próprio site da Microbit, a gente tem diversos recursos educacionais que trazem desde a funcionalidade básica da Microbit, tem um vídeo explicando o que é cada coisa, quais são as entradas, quais são as saídas. Tem várias lições disponíveis também. Tem o Microbit Classroom, que é uma novidade, foi lançado o ano passado, que você consegue criar a sala de aula, né? Como tem no Scratch, a gente consegue criar a sala de aula e a gente consegue enviar a programação para o computador do aluno, a gente consegue que o aluno mande para a gente a programação que ele fez, a gente consegue também ver o que está errado, o que está certo, mandar ajustar, né, o que não está ok. A gente consegue também, dentro aqui dentro do microbit.org, a gente tem vários projetos inspiradores, tem os projetos do YourBit, que são projetos de crianças e adolescentes do mundo todo, que estão disponibilizados dentro da plataforma deles e você consegue replicar. Então, tem muito projeto legal, muita coisa boa que a gente consegue aproveitar para a nossa sala de aula. Certo?
E eu queria trazer também um pouquinho aqui a novidade, que é a nova plataforma de ensino de inteligência artificial, né, da Microbit. Então, ela é focada principalmente no aprendizado de máquina e inteligência artificial. Ela abre a possibilidade, né, da gente estar ensinando aí as crianças de uma forma bem fácil como é que a inteligência artificial ela aprende, como é que funciona o aprendizado de máquina. Tudo ela usa os dispositivos de entrada e saída da Microbit, né? Por enquanto, ela só está funcionando, se não me engano, né? Até o que eu explorei, ela só funciona o acelerômetro, né? Então, a gente consegue só ver os gestos. Então, se eu estiver batendo palma, por exemplo, vai ser o meu X, Y e Z vai ter um valor. Se ele estiver acenando, por exemplo, já vai ser um outro gesto, né? Então, ele consegue pegar essa variação. A gente vai ensinar para a máquina como ela faz isso. E a gente treina esse modelo e aí a gente consegue obter, né? Se eu estou acenando, se eu estou batendo palma, por exemplo. E aí eu queria mostrar para vocês, rapidinho, não saiam daí, como é que isso funciona, né? Então, assim, a aprendizagem de máquina, né, que tem sido tão falada, a inteligência artificial que tem sido tão falada ultimamente, né, principalmente depois, né, que a gente começou a usar bastante aí o ChatGPT, e tudo mais, essas outras inteligências artificiais que estão vindo aí. Mas pouca gente sabe como é que ela de fato funciona, né? A inteligência artificial, o aprendizado de máquina, é a forma como o computador ele aprende as coisas, né? E quando a gente fala da gente treinar essa máquina, é a gente fornecer informações para que ela consiga, com base em uma programação que a gente não deu explicitamente, né, para ela o que ela deve fazer, mas que ela consiga decidir o que ela deve fazer. Deu para entender, mais ou menos? Então, eles reconhecem padrões e tomam decisões de forma automática, né, de forma sozinha, ela vai tomar a decisão sozinha, mas sem ser explicitamente programado para isso. E eu trouxe aqui um exemplozinho que vocês podem estar utilizando em sala de aula, que é aqui na plataforma code.org. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que ela traz um exemplo, deixa eu botar aqui em português, de como a inteligência artificial ela funciona. Deixa eu atualizar aqui a página. Então, ele tem esse desafio aqui, que a gente precisa treinar esse robozinho para que ele consiga limpar o oceano. E aí eu preciso dizer para a minha inteligência artificial o que é peixe e o que não é peixe. Sabe quando a gente entra nos sites que eles ficam perguntando, marque o semáforo, marque uma bicicleta. A gente ali está treinando a inteligência artificial para que ela consiga reconhecer imagens. Então, aqui eu vou dizer para a minha inteligência artificial, ele conta, né, toda uma historiazinha aqui por trás, que é bom para a gente usar com as crianças, né? Então, eu vou classificar os meus dados. Então, eu vou dizer que aqui não é um peixe, é peixe, não é um peixe, não é um peixe, não é um peixe. Aqui não é um peixe, é um peixe. Não, peixe, 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 peixe. E depois que eu já trouxe alguns dados para cá, eu consigo ver como é que a minha inteligência artificial ela vai funcionar, se ela está bem treinada ou não. Quanto mais dado eu fornecer para a minha inteligência artificial, mais assertiva ela vai ser. Então, nesse caso aqui, eu forneci só 12 informações para ela. Eu não sei se ela vai conseguir reconhecer tão bem quanto se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 30 dados, né? Então, ele já consegue ver aqui o que é e o que não. Aqui ele já passou, porque ele não conseguiu, a gente não treinou ela para aquele objeto. Então, todos esses objetos que eu não treinei a minha rede, ela não vai conseguir identificar. Certo? Então, assim,
Dentro do que a gente pode treinar uma máquina, né, ensinar uma máquina, a gente pode entrar tanto com imagens, com vídeos, textos, e a partir daí a gente consegue extrair padrões para que ele reconheça alguma coisa, né? Então a gente consegue com que ele reconheça uma voz, né? Por exemplo, a Alexa, que a gente cadastra a nossa voz para falar com ela e ela consegue identificar, né? Cada pessoa da casa, ela também faz esse mesmo tipo de treinamento. A Siri também, né? Então é isso, o aprendizado de máquina, ela acontece dessa forma, né? A gente fornece as informações, quanto mais informações a gente fornece, mais assertiva ela vai ser. E a mesma coisa a gente consegue fazer com a microbit, para que ela reconheça alguns gestos e objetos. Antes de iniciar a live, eu criei um modelo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Já o modelo pronto, acho que vai ficar muito demorado se a gente for criar esse modelo aqui. Mas em outro momento, Gerson, a gente pode criar uma live só sobre isso, né? Que aí fica mais aprofundado. Então, deixa eu compartilhar. É verdade, Carol, quando a gente teve o nosso treinamento da Microbit Foundation, né? Eles têm umas lives, você pode se cadastrar e participar com o Zoom. Ele levou uns 40 minutos, mais ou menos, mas ele já estava com tudo pronto. Isso, né? Então, dá uma live bem interessante, gente. Ó, já sabe, Sim, votação aí aqui nos comentários depois que a live estiver disponível, quais seriam os próximos conteúdos para a gente trabalhar microbit. Aproveitando a deixa e o gancho, que eu sou muito esquecido, gente, assim, ó, para vocês que estão aqui para prestigiar vocês, notícia em primeira mão, né? O canal Aplicar Ciências, ele está trazendo muita coisa de microbit a partir desse ano, tá? A gente tem um planejamento aí que vai seguir por um tempo, e fomos reconhecidos como embaixadores de marca de uma fábrica de produtos da Microbit, que serve para Microbit, né? Chinesa, uma marca que eu testo há muito tempo. Quem acompanha o canal já viu vários reviews deles aqui. E a gente vai ter muito conteúdo novo. Tá vindo aí 2 produtos novos que eles não lançaram nem na loja deles ainda para mim testar. Eu virei tipo um beta tester e alguém que tira dúvidas do pessoal sobre microbit aqui no Brasil. E eu também dou suporte ao pessoal que usa o material deles, porque é muita coisa, eles não dão conta. Então isso basicamente que faz o embaixador. Não tem salário, mas representa a microbit e os materiais que eles nos dão para testar, tipo um beta tester, né? Então tem umas coisas bem interessantes que vão chegar. É muito legal mesmo os kits da Electrix. E, inclusive, esse carrinho aqui, ele usa a ponte H, que é da Electrix. Para mim, foi a melhor ponte H que eu já encontrei para microbit, porque geralmente a gente encontra ponte H para microbit com uma corrente muito baixa, né? Eu acho baixa. Eu gosto de ter uma corrente com um range maior, né? Para que a gente consiga colocar mais motores e fazer mais brincadeiras mais selvagens. A gente quer fazer as coisas se mexerem, né? Quando a gente cria o robô, por exemplo, quando ele está empurrando, ele precisa ter uma carga muito grande, né? Então, quando eu colocava as outras pontes H, que eu colocava para empurrar o outro carrinho, já queimava. Essa aqui, para mim, foi a melhor. Então, para quem está procurando plaquinha com ponte H... Está dando uma ideia aqui, ó, fazer robozinho com microbit usando IA. Dá para a gente programar, desde que se o robô for controlado por acelerômetro, que é o sensor que a nossa IA agora atual dele está funcionando, você consegue ensinar uns padrões para ela, no caso, né? E aí ela vai interpretar. O legal é que depois que você ensina a máquina, ela vai gerar um código e esse código você vai gravar na microbit. Gente, assim, eu não quero nem falar, mas senão a gente vai mais tempo aqui na live. Se tem alguma pergunta antes de você continuar? Estamos quase nos encaminhando para o final. Pode continuar, Carol. Eu queria mostrar essa tela novamente, só para mostrar aqui o finalzinho. Aí tem hora de mostrar como é que faz o treinamento, né? Mas como o tempo está curto, a gente já passou mais de uma hora aí conversando. Eu fiz o treinamento aqui para que ele reconhecesse quando eu estivesse batendo palma, né? E aí eu treinei esse modelo com apenas 3 dados. Então, muitas vezes ele pode ser que ele não dá um 100%, tá?
ele dá 99, mas ele tá bem ajustado, né? Porque quando eu dou o tchau, a movimentação dele é bem diferente, né? Então eu consigo treinar aí para ela me dizer o que eu estou fazendo. E aí tem vários projetos já dentro do próprio Microbit da Fundação que já utiliza essa ferramenta, né? Inclusive estava até conversando com o Gerson que tem uma que é do animalzinho, do ursinho de pelúcia, que ele identifica quando o ursinho de pelúcia ele está em pé, quando está sentado. Tem também alguns que são voltados para a prática de atividade física, que a gente consegue medir o tempo que a pessoa fez a atividade física com a movimentação. Conseguimos ver se ela está pulando, se ela está parada, se ela está correndo, que são todos movimentos diferentes, né? E a gente consegue treinar a IA para reconhecer justamente qual o tipo de movimento que a gente está fazendo. É uma coisa legal, assim, só para resumir de novo, né? Muito bom, é uma coisa nova. Quanto mais resumir, melhor. Como os sensores, toda vez que você mexe nele, ele tem um padrão, que nem a Carol mostrou ali. Se acenar, fica um formato, as curvinhas ali embaixo, fica de um jeito. Se bater palma, pode ver que muda. E a máquina, ela lê esses dados e aí você só diz para ela, a Carol agora está batendo palmas, a Carol agora está balançando a mão. Aí você consegue dizer para a máquina ler quantas vezes isso aconteceu. Por exemplo, se a pessoa fez, vamos pegar o polichinelo, né? Quantas vezes, tem que fazer 25. Aí ela fez, a criança lá fez 20. Não fez, está faltando 5. A máquina consegue entender. É muito, muito divertido. Eu voltei aqui, né, da tela que eu estava, e a forma como a gente grava esses testes, né, é bem simples também. É só clicar aqui em adicionar uma ação, né? Eu entro no site do Microbit, create.ia, e a gente cria um projeto, né, igual a gente fez lá, adiciona a ação que a gente quer controlar, que a gente quer que ela faça, né? Por exemplo, aqui eu posso pedir para que ele veja a posição, né, de cima ou se ele está embaixo. Vamos ver aqui a posição, e é só clicar aqui em gravar para que ele consiga reconhecer, né? Então, se eu fizer esse movimento assim, né, de cima para baixo, então eu testo, faço a gravação pelo menos 3 vezes, né, que é o que ele pede, para que ele consiga reconhecer. Então, eu tenho que fornecer 3 dados. Faço, minha Microbit aqui, ela já está conectada via Bluetooth, eu já passei o código para ela. Então, já clico aqui em treinar, já faço aqui o treinamento. E agora eu já tenho mais uma forma aí, mais uma informação que eu posso obter aqui, né? Então, se ele está a posição, se eu estou dizendo aqui um tchau, ou se eu estou batendo palma. Então, é tudo com base nos dados de entrada do acelerômetro. E também eu posso, depois, né, depois que eu já criei esse modelo, eu posso transferir esses dados para uma outra microbit, que à medida que eu vou fazendo a ação, ela também vai exibir, né, o que eu coloquei. Por exemplo, quando eu estou batendo palma, por exemplo, ele vai exibir essa casinha. Quando eu estou dando tchau, por exemplo, deixa eu ver se ele vai mudar aqui, porque eu já mudei o código. Era para ele exibir aqui o patinho, né? Eu acho que ele não vai exibir por conta que eu já alterei aqui a informação. Mas eu consigo tanto exibir aqui, numa outra microbit, quanto nessa que eu treinei. E eu consigo editar ele também no MakeCode para que ele faça outras ações. Por exemplo, eu coloquei aqui para ele exibir a carinha, ou a casinha e o patinho, né? Mas eu posso, por exemplo, colocar para ele ligar um LED, ligar um buzzer, ligar um motor, né? Igual o Cris quer construir aí um carrinho com inteligência artificial. É só você colocar aqui, passar o código e pronto. Você já consegue manipular e fazer vários projetos diferentes. Sim, isso mesmo, gente. Olha, é uma ferramenta fantástica. E aí é que eu digo assim, ó,
Tem uma pergunta aqui, dá para colocar com voz de comando? Ele ainda não está lendo, Cristina. O microfone dela, o sensor até agora que estava habilitado, vai atualizar só o provavelmente. acelerômetro, né, que está habilitado por enquanto. Eu espero, né? Eu não vejo a hora deles colocarem novas funções, né? Seria bacana demais colocar também o nível de luz. Vai ser bom demais. Gente, eu acho, Carol, que a gente pode começar a pensar no sorteio, né? Sim. Você acha? Deixa eu só mostrar aqui, gente, só mais uma coisa. Tá, deixa eu abrir aqui. Compartilhar a outra tela. Assim, a Microbit, a gente muito fala dela como uma plaquinha isolada, né? Tá exibindo, Gerson, não tá, né? Não tá. Eu coloquei aí. Aqui. A gente fala muito da Microbit como uma plaquinha isolada, mas ela permite que a gente faça projetos diferentes, né? Robôs, utilizar ela também para criação de jogos com tela, criação do seguidor de linha, igual eu mostrei aqui, fazer uma casa automatizada, aprender eletrônica e programação junto, né? Então a gente tem aí uma infinita gama de projetos que a gente consegue desenvolver com a Microbit. Então, assim como o Arduino, a gente pode incorporar outros sensores, adicionar novas funcionalidades para essa plaquinha, e você não precisa só usar, né, esses pinozinhos aqui, que são os pinos maiores, a gente pode estar usando também uma plaquinha de expansão, né, igual essa aqui, que a gente consegue explorar os outros pinos dela. Então, aí a gente vai, ao invés de ter só 3 pinos, né, para a gente conectar os sensores, a gente vai ganhar aí mais 17 pinos, né? Claro que tem alguns que são reservados que a gente não pode estar utilizando, mas em média, aí mais 17 pinos que a gente pode estar utilizando. Certo? Então, as possibilidades aí são infinitas de projetos que a gente pode fazer tanto só com a plaquinha, quanto com componentes extras e com a parte mecânica e tudo mais. Certo? Perfeito. E agradecer pela oportunidade. E vamos para o sorteio. Bora então. Vamos lá, vou dar mais. O link está fixado no chat de vocês. E eu também, em algum lugar, depois de vários comentários de vocês, ele também está solto ali com um comentário nosso. Você pode procurar. A gente vai dar, são 21 e 23 aqui no sul. E tá 20 graus Celsius. Mas a gente vai dar 1 minuto para quem ainda não preencheu, tá? E aí eu vou fechar. Vou até abrir o formulário aqui. Vou fechar a votação, né? O formulário não aceitar mais votações. Enquanto eu procuro, vocês têm um tempinho ali de entrar. Deixa eu procurar aqui. Quem que vai fazendo mais algumas perguntas? Ainda dá tempo, pessoal, tá aqui para gente responder. Carol, principalmente também, que pode responder alguma coisa. Deixa aqui. Boa participação, pessoal. Eu estou contando aqui 20 e poucas respostas, tá? Vai ser bem legal. Agora. Deixa eu só ajeitar. Aqui. A gente vai fazer o seguinte, como você sabe, um formulário, né, uma planilha.
o nome, a resposta que vocês deram vai ficar do lado, tem um númerozinho que é da planilha, não tem como tirar, né? E esse número é o que vai ser sorteado. Daí a gente vai sortear pelo número. Aí a gente vai, eu vou falar número por número o celular que vocês cadastraram, em áudio mesmo, não vou escrever aqui no chat. E aí a pessoa que tiver ali, ela vai identificar o seu número, né? E ela vai dizer, tô aqui. Aí ela vai dizer que tá aqui, a gente vai anotar esse número e depois vai entrar em contato. Então, uma coisa, agora eu achei que tinha colocado, mas não coloquei. Ok, teu tempo, não está mais aceitando respostas, pessoal. E eu vou abrir a planilha. As respostas que foram dadas, tá? Temos 21 participantes, que a primeira linha ela não conta, aparece os títulos da pergunta. Então, 21 participantes. E eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu abrir aqui. A parte do site sorteia. Eu vou colocar os números e vamos ver qual o número que ele vai sortear. Vocês vão ver tudo em tempo real. Aqui. Acho que seria bom falar só os últimos números, não, Jéssica? Pode ser, pode ser. Eu acho que é melhor falar só os últimos números do telefone. Eu vou colocar o DDD, já achei um que não tem. Então, essa pessoa, se ela for sorteada, eu vou perguntar o DDD para ela. Tá? Ela vai pegar os últimos 5 números. Combinado? Pode ser? Sim. Então, os últimos 5 números e o DDD. Tá? Então, eu vou ter que colocar aqui no sorteio o número 2, porque começa na linha 2. E nós temos... Deixa eu fazer, não posso fazer bobagem, não quero deixar o último de fora. Não, aí você tem que colocar apenas um, aí no de baixo que você coloca 2. Ah, você sim. vai sortear apenas um número. Tá. Sortear um número só aqui. Eu vou colocar o 2 aqui até o 22. Para dar um pouquinho de graça, vamos colocar 23? É porque a gente tem aquele azar, pô, foi o último, né? Vamos colocar 23, vamos ver o que ele sorteia. Todos vendo aí? Rufem os tambores. Ah, detalhe, gente. Aí que veio a pegadinha de 1º de abril, né? Mesmo quem não acertou qual é o prêmio, tá no sorteio. Então, todo mundo que colocou o nome lá, mesmo não tendo acertado, tá no sorteio. Posso rodar, Carol? Pode sim. Vamos ver. Olha, pior que eu tô ansioso, né? Nem botei meu nome lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos lá. 18! Então, número 18. Deixa eu procurar. O 18 aqui na planilha já está selecionado. DDD 21. DDD 21. Vou digitar aqui do lado. Últimos 5 dígitos. 726 35. Então, quem está aí? Final do celular 72635. DDD 21. Levanta a mão. Levanta a mão, diz oi. Ah, o pessoal só... Vou ganhar. Tá, adorei, gente. Perdi. Quem foi? Gente, diz que tá aqui. Eu tô aqui, chamo Luciano. Então já vou colocar o nome aqui na planilha. A planilha eu posso editar. Então, Luciano, você foi o Felizardo, tá? Eu vou usar esse seu próprio número aqui, tá bom? A gente vai entrar em contato contigo. E, Carol, pode mostrar. Deixa eu tirar nós aqui da tela. Nós aqui. Vou botar só nós. E você pode mostrar aí o que o Luciano... Cadê ele? Eu tinha que achar o... Aqui. Não, Gilmar. Não, eu achei errado. Cadê o comentário dele? Coisa boa, gente. Comentando e comemorando. Vamos trazer mais prêmio, Carol, porque o pessoal comemora. Cadê o Luciano? Cadê ele? Eu perdi. Tava com o comentário dele marcado. Quero botar na tela. Opa. Dá um oi aí, Luciano, para mim te marcar nos últimos comentários. Ah,
Acertei? Não. Aqui. Aí, Luciano Tales, né? Correto? Correto? Você mesmo, então. Ok, a gente vai mandar uma mensagem para aquele número, tá? Para pegar o teu endereço. Agora sim, Carol, você pode mostrar o que ele ganhou. Ele ganhou o nosso livro, Criando Jogos com Microbit. Eu coloquei aí no slide, Gerson, pode mostrar aí, por favor? O slide saiu quando eu entrei. Aqui tá aparecendo para mim que ainda está. Deixa eu só ver, vou me remover aqui da parte da apresentação. Não, saiu. É que eu acho que tem que ter um delay, né? Eu fiz review desse livro no canal, gente, quiser conhecer antes de... O Luciano quiser conhecer antes, né, de receber, mas quem quiser conhecer o livrinho, tem na Amazon também, né, Carol? Sim, ele tá tanto no formato de e-book quanto no livro físico, né? O e-book você pode adquirir lá na Amazon, só buscar por Criando Jogos com Microbit. E em nosso site tem lá uma aba livros que você pode estar procurando lá dentro, até bom também para você explorar um pouquinho dos nossos outros livros. Para Microbit, para Arduino, com programação de programação em C. E esse livro aqui você pode adquirir lá dentro ou dentro da Amazon. E para quem fizer a primeira compra, pode usar a minha primeira compra de desconto. Que top! Gente, ó, vocês gostaram desse formato de live, né? A gente pode repetir esse estilo, né? Porque a gente gosta muito de poder ajudar vocês. É isso que faz ter graça ter um canal no YouTube, né? Eu comento muito com o pessoal, às vezes, que, gente, o canal do YouTube ele é quase um hobby para a maioria das pessoas, tá? Até quem tem bastante inscrito. Inclusive, agora, antes do fim do ano, acho que a gente vai comemorar nossa marca de 10 mil inscritos. Obrigado a vocês por nos apoiar. Mas a gente faz os corre aqui para pagar os boletos, dando aula aqui em volta, na nossa cidade, fazendo o nosso trabalho offline, né? Consultoria e coisas como a Carol, né? Então, a gente é assim. Então, o canal que incentiva a gente a manter o canal é isso, essa coisa de poder trazer coisas para vocês, do apoio que vocês nos dão, a inscrição, o like, o compartilhamento, vocês participarem dos nossos grupos, tirando mesmo quando a gente não consegue responder as dúvidas de vocês. Alguém está perguntando quanto que é o livro? Acima, não. Enfim, mas pode falar. Deixa eu ver aqui. Ele pediu para assinar. Ele pediu para assinar, Carol. Então vai. Sim. Óbvio, sim. Casei. Estou muito feliz. Não, o livro assim. Esse aí você é coautora, autora? Esse aqui é só autor. A gente não tem isso, não. Esse aqui foi eu e Paloma é pedagoga. E ela que nos ajuda, né, às vezes, a transformar a linguagem técnica em uma linguagem mais didática. Então, ela nos ajuda bastante, principalmente para crianças, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação. E, pessoal, você que veio depois, assistiu a live offline, não conseguiu participar do sorteio, mas consegue acessar os planos, né? Os planos de aula, se não encontrar algum link aqui na descrição do vídeo ou no comentário destacado, pede no comentário dessa live que a gente manda para vocês o link que você precisar. Dúvida? Votem também em próximas lives, com certeza vai ser mais coisa voltada a microbit aqui no canal, né? E eu vou deixar agora os últimos minutos para a Carol agradecer aqui e também dizer suas últimas palavras da live de hoje. Eu quero agradecer, Gerson, você por ter me convidado, né, novamente para a live. Gostei muito de compartilhar aqui um pouquinho o meu conhecimento. É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. É uma ferramenta incrível que a gente consegue abordar diversos assuntos diferentes. E muito bom ver todo mundo aqui na live, muitas caras conhecidas, mas também pessoas que eu não conheço. Espero ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês lá no nosso grupo. Eu gostei muito, muito, muito de estar compartilhando com vocês. E é isso, espero ter a oportunidade de depois, né, da gente fazer uma outra live ou um outro conteúdo, uma explicação um pouco mais detalhada, né, de como funciona essa parte da inteligência artificial. Bem provável que a gente vai focar nas próximas lives não tão longas, né? A gente vai ter
com essas ferramentas novas para ajudar o pessoal a conhecer, revisitando o que é básico e indo para aquilo que é novo, né? Inclusive, nós vamos ter uma live, gente, agora. A cada 15 dias está tendo uma com um convidado, né? Eu quero agradecer aqui a Carol, sempre solicita, tanto no WhatsApp, lá que eu fico enchendo a paciência dela, como para mim aqui se dispor e estar aqui com a gente, né? E a gente vai ter um amigo meu lá do Palo Alto, Palo Alto, acho que é na Califórnia, onde fica a Google, essas empresas bonitas que a gente usa no celular. Ele vai vir, eu não lembro agora a data. Um amigo também da Suécia, um cara que criou um sistema de peças em 3D, open source, maravilhoso. Eu estou tentando lembrar dos outros. Veio o pessoal da Escola 4.0 mais adiante, também vai trazer umas coisas muito legais sobre o microbit e a maneira como eles abordam, né? Então, estou contando alguns spoilers para você. E mais uma vez, gratidão de coração, gente, pelo carinho de vocês, carinho da Carol. E a gente se vê, então, nas próximas lives, nos próximos vídeos aqui no canal, tá bom? Obrigado mais uma vez de coração, boa noite e bom descanso para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Vamos